Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Essa lição é do dia 2 de agosto de 2020 e faz parte do terceiro trimestre de 2020. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula abençoada. Tenha sempre em mãos a sua Bíblia, a papel, caneta e também a sua revista. Hoje, na leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Esdras, capítulo 5, Ageu, capítulo 1 e Zacarias, capítulo 6. Antes de entrar na nossa aula, eu gostaria de de falar um pouquinho a respeito do contexto histórico dessas passagens aqui, para que a gente possa estar bem contextualizado. Esdras, capítulo 5, é o momento em que o povo está para iniciar as obras de reconstrução do templo. Nós sabemos que quando o povo judeu voltou do cativeiro da Babilônia, eles tiveram então a liberação de Ciro para reconstruir o seu templo. Eles iniciaram então pelo altar, e quando eles conseguiram levantar o altar, quando eles conseguiram reedificar o altar, houve uma alegria muito grande, houve um avivamento, um despertamento, e logo em seguida começaram então as obras de reconstrução do templo. Porém, quando começou essas obras de reconstrução do templo, vieram os inimigos, vieram os samaritanos, vieram outros povos daquela terra que estavam ali em Jerusalém, que haviam ido para lá quando o povo de Jerusalém estava fora, estava no cativeiro da Babilônia, e eles então quiseram ajudar. Porém, os sacerdotes Zorobabel, Josué, disseram: não, quem vai estar construindo aqui somos nós. E com isso, houve então aquela perseguição, de modo que os inimigos mandaram cartas para o atual rei, que estava no poder nesse momento, e o rei então, sem sequer questionar, sem sequer perguntar, simplesmente aceitou aquelas acusações de que os judeus poderiam se rebelar, levantando então essas paredes do templo. Pois bem, a obra ficou parada cerca de 16 anos, e agora nós já estamos no ano de 520 a.C. Então, do tempo em que eles voltaram para Jerusalém até esse momento aí, houve um bom espaço de tempo, um tempo em que eles tentaram levantar o templo, a obra foi parada, e com isso eles então começaram a se preocupar somente com as suas casas. A partir desse momento aí, Deus então vai levantar profetas para despertar o povo, para falar ao povo e também à liderança, para que eles voltem os trabalhos no templo do Senhor. Então nós vemos aí Ageu capítulo 5, que é o momento em que Ageu e o profeta Zacarias são levantados para então falar ao povo, para então despertar as pessoas. Veremos em Ageu capítulo 1 que Ageu tem uma palavra para o povo, uma palavra mostrando de que eles não estavam prosperando porque não estavam cuidando das coisas do Senhor, não estavam construindo o templo, apenas preocupando com as suas casas. E vemos Zacarias capítulo 4, um outro profeta, juntamente com Ageu, dessa maneira falando à liderança, despertando a liderança e mostrando uma visão futura. A ideia é de que eles não estavam simplesmente construindo um templo, não estavam simplesmente construindo paredes, eles estavam construindo o futuro. Então, era necessário de que as pessoas fossem exortadas e fossem novamente animadas a fazer este trabalho. Então, apenas para contextualizar aqui o momento em que da história que nós estamos. O objetivo da nossa lição e também os meus objetivos é de que nós possamos mostrar como é que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. São profetas pós-exílio e que vieram justamente nesse momento para reerguer também o povo, reanimar o povo para construir. Relembrar as manifestações de Deus através dos seus profetas. Nós veremos como Deus
operou através dos seus profetas no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Nós vamos ver bem essa diferença do profeta no Antigo e o profeta no Novo Testamento, e compreender o ministério profético à luz da Bíblia. Será que o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento são iguais? Será que houve mudança? A partir de quando houve essa mudança? E se houve essa mudança, como é que nós temos que entender o que é um profeta hoje em dia? Então, meus objetivos nesta lição, é que todos nós possamos entender bem esse ministério profético, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e ver como Deus usa os seus profetas. Muito bem. No primeiro tópico da nossa revista, vai dizer que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então, Deus levantou 2 profetas nesse período para falar. O profeta Ageu, embora tanto o profeta Zacarias como o profeta Ageu falaram ao povo e à liderança, mas eu gostaria de deixar assim registrado a mensagem de Ageu ao povo, de que o povo fosse despertado. E é muito interessante, Ageu no capítulo 1, versículo 6, aqui é a versão Almeida Revista e Corrigida, onde Ageu diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado, ou seja, num saco furado. Tudo que eles estavam recebendo estava acabando, não havia prosperidade. Plantavam e não colhiam bem, comiam e não se sentiam saciados, não havia alegria. E aí o profeta Ageu vai explicar por que isso está acontecendo. Nós então veremos que o profeta Ageu explica que todos esses acontecimentos, toda essa fase difícil, ela se dá justamente porque eles pararam a obra de reconstrução do templo. Olhando aqui para o profeta Zacarias, a maneira como o profeta Zacarias é usado é um pouco diferente. O profeta Zacarias fala muito à liderança, para Zorobabel e para Josué. Observe Zacarias capítulo 4, versículo 2 e 3, onde ele diz assim, são visões de Zacarias. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: eu vejo um candelabro de ouro. Olha aqui o candelabro. Eu vejo um candelabro de ouro, em cima dele um vaso de azeite. E há 7 lamparinas, Cada lamparina tem um tubo nelas. E há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. E aí o profeta Zacarias pergunta então para o anjo o que aquilo significa. E o anjo vai dar toda uma interpretação, vai explicar para Zacarias de que essas 2 oliveiras aqui, elas na verdade representam Josué e Zorobabel, aqueles que começaram a obra. Aqueles que começaram a obra seriam aqueles que iriam dar continuidade e iriam terminar. E que não era por força, não era por violência, mas era pelo Espírito de Deus. Então mostra que há um Espírito Santo, há um poder de Deus que age aqui. É Deus quem vai operar, é Deus quem vai à frente desta batalha. Zorobabel poderia achar que ele iria vencer isso com as armaduras, com as capacidades mentais dele, com a força, mas não. Ao mesmo tempo que o profeta Zacarias também profetiza a Josué, e Josué não estava com as suas vestes limpas. Era necessário que Josué voltasse a ter vestes limpas, que houvesse um arrependimento, que houvesse uma mudança também na vida desse profeta Josué. E foi o que aconteceu. Então nós vemos que Ageu falou mais diretamente ao povo, embora a liderança também, E Zacarias mostra essas visões. Essas visões elas vão reanimar o povo, porque são visões futuristas. E ao mesmo tempo mostrando que Deus quer usar a Zorobabel e a Josué para reconstruir então o templo.
Nós percebemos que quando os profetas foram usados por Deus, houve um resultado. Essa mensagem gerou um resultado, houve um impacto na liderança e também no povo. É interessante porque eles voltaram a construir o templo e os governadores ali daquela região então foram procurar saber por que eles voltaram a reconstruir, quem foi que deu a ordem, como é que era isso aí. E então mandaram cartas ao rei, nessa época já era o rei Dário, perguntando quem foi que tinha dado a autorização. E nesse tempo aí, nesse intervalo, o rei então vai olhar ali nos seus editos reais, nos seus documentos, e percebe então que havia uma autorização sim, lá atrás do rei Ciro. Então, se nós formos pensar bem, meu Deus, ficou parado tanto tempo essa obra, não teria sido assim mais fácil o povo simplesmente dizer ao rei, olha, nós estamos aqui construindo porque nós temos uma autorização, né? Isso 16 anos atrás. Mas aí nós vamos entender que tudo isso, esse tempo todo que foi parado, foi por questão da liderança que estava sendo uma liderança fraca. Agora Deus levanta esses profetas para reanimar essa liderança, para consertar isso que não está encaixado bem, e aí sim o povo vai voltar a trabalhar. Então a importância dos profetas aí foi muito grande. E também acontece um impulso espiritual dado pelos profetas. E aí continuou, esse impulso continuou dominando, né, os construtores até a conclusão da construção. Os profetas, além de serem porta-vozes de Deus, porque eles falavam a mensagem de Deus ao povo, eles também acompanharam a construção, eles estavam perto. Isso gerava nas pessoas uma segurança maior. Eles já tinham o sacerdote Zorobabel, eles já tinham Josué, e agora eles têm também os profetas ali, né, sabendo que o profeta ele recebe uma palavra de Deus e essa palavra é dita. Então eles têm convicção de que aquilo ali é a palavra de Deus. E realmente Deus estava naquele negócio, realmente Deus deu força, deu ânimo para eles voltarem então a trabalhar. Então esse é o nosso primeiro tópico, mostrando a importância desses profetas aí no Antigo Testamento, desse tempo aí, como eles foram importantes para que o povo voltasse a trabalhar. Como é importante o trabalho, né, do profeta e a voz do profeta. Nosso segundo tópico vai dizer sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. São muitas manifestações no Antigo Testamento. Olhe Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, ele diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés era um profeta e Moisés foi muito usado por Deus, muito. Moisés com a sua vara, né, ele toca ali no mar, abre o mar vermelho. Moisés operava, Deus operava na vida de Moisés e falava com Moisés de uma maneira assim que Moisés ouvia claramente. Então Moisés foi um grande profeta e o povo seguia Moisés porque eles viam mesmo na vida de Moisés que havia o poder de Deus. Um outro exemplo de um profeta que foi muito usado por Deus, que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 até o 38, eu recomendo que você leia esses versículos. Vai falar da oração de Elias, naquele momento em que Elias está ali com os profetas de Baal, e há um momento assim tão tenso, né? E Elias ora a Deus. Se você lê esses versículos, são os versículos da oração, é uma oração que não dá nem um minuto. E Elias ora objetivamente para que Deus responda, e Deus de fato respondeu imediato. Mas se você olhar toda a vida de Elias, todo o processo de Elias até chegar ali, você vai ver que Elias realmente era um profeta muito usado por Deus. Era um profeta que Deus realmente usava. A oração pode até ter sido rápida, mas a caminhada de Elias com Deus realmente foi uma caminhada de longos anos. Havia todo um processo aí de intimidade com Deus.
E também nós podemos ver que no Antigo Testamento havia muitos outros profetas. Nós vemos, por exemplo, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias também foi um profeta muito usado por Deus. O profeta Isaías. E depois de Elias, né, nós vemos aí Eliseu também. Eliseu pede porção dobrada. E de fato Eliseu opera grandes coisas, muitas manifestações sobrenaturais mesmo do poder de Deus. Então são muitos profetas no Antigo Testamento e esses profetas eles eram usados mesmo como boca de Deus na terra para falar com o seu povo. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Como é que é no Novo Testamento? A gente vai começar a observar que existe um pouco de diferença da maneira como o profeta agia no Antigo, como também no Novo. Nós vemos em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 10, são os dons. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim que o Espírito, ele dá os dons. Então nós temos o dom da palavra de sabedoria, nós temos da palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, o dom da operação de milagres, da profecia, do discernimento de espíritos, da variedade de línguas e de interpretação. E ele vai dizer que todos nós devemos buscar os dons. Interessante que aqui esse dom da profecia significa que uma pessoa pode ter o dom da profecia e ele não ser um profeta, porque ser um profeta é diferente de ter o dom da profecia. Então, no próximo tópico nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas nós percebemos que no Novo Testamento esses dons são derramados ali com o Espírito Santo em Pentecostes e eles são entregues às pessoas para quê? Para que sejam usados para o corpo. Todo dom que nós recebemos, né, vem de Deus, ele deve ser usado exatamente para o corpo, para as coisas do Senhor. Nosso terceiro e último tópico vai dizer que o ministério profético à luz da Bíblia. Aqui sim, nós vamos diferenciar o profeta no Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. Olha como era o profeta no Antigo Testamento. Ele era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Então, o profeta, ele estava aqui no meio do caminho. Se eu tinha algo que eu precisava saber, eu ia até o profeta, perguntava para que o profeta orasse a Deus, então ele me respondesse. Ele estava como mediador, ele estava no meio do caminho. Ele era consultado para dar respostas a diversos assuntos. Nós vemos que muitos reis, pessoas, eles antes de tomarem uma decisão, antes deles fazerem algo, primeiro eles iam até o profeta. Nós vemos, por exemplo, o caso de Saul, quando seu pai perdeu as jumentas, eles então vão até o profeta Samuel para perguntar aonde estavam as jumentas. O profeta também, no Antigo Testamento, muitas vezes ele é chamado de vidente, porque ele via as coisas. Deus concedia que ele via, que ele tinha visões. Então o profeta dizia mesmo, dava a resposta. Eu devo ir à guerra? O profeta dizia sim ou não. Eu devo fazer isso? O profeta dizia sim ou não. Então o profeta sempre aí no meio, como mediador entre Deus e os homens. Agora, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Como que é hoje, o tempo que nós estamos vivendo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ora, se no Antigo Testamento, quando eu precisava ouvir a voz de Deus, eu precisava ir até o profeta, no Novo Testamento, eu já tenho um mediador que se chama Jesus Cristo. Então, se eu preciso de algo, se eu quero saber algo, a quem eu devo recorrer? A Jesus. É algo assim que eu não preciso mais de um profeta para dizer para mim se eu devo me casar, se eu devo fazer isso ou se eu devo fazer aquilo. Porque eu preciso ter uma comunhão com Deus, e a Bíblia vai me
me ensinar a ter isso, essa comunhão, de modo que eu consiga ouvir a voz do Senhor. Esse é o desejo. É como se nós tivéssemos feito uma caminhada e nessa caminhada histórica aí acontecesse um amadurecimento. Nós éramos como bebês lá no Antigo Testamento. Nós precisávamos de alguém para falar por nós. Nós precisávamos de alguém para ser o nosso porta-voz. Agora nós fomos crescendo, fomos aprendendo, e aí vem Jesus, é tudo diferente. A partir de Jesus é diferente. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, é como se nós tivéssemos amadurecido, de tal forma que agora nós temos acesso a Deus. Nós temos essa liberdade de nós mesmos perguntar para Deus e não ter que depender de uma outra pessoa para responder para nós. Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz assim, que a lei e os profetas vigoraram até João. Que João é esse? João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Se nós observarmos bem os profetas, eles sempre tinham uma mensagem que eles anunciavam ao Messias, que o Messias viria. Você pode ver, por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele fala muito da vinda do Messias. Aí vem o Messias, agora o evangelho é pregado, é o evangelho do reino. Agora o profeta do Antigo Testamento que anunciava o Messias não precisa mais anunciar, porque o Messias já veio. Já veio e agora é um esforço para entrar no reino. A mensagem agora é a mensagem do reino. Quando diz que a lei e os profetas vigoraram até João, porque João Batista foi um profeta que ele estava ali profetizando que viria alguém que era maior do que ele e que ele não era digno nem de desatar ali as sandálias dele, porque era maior, estava falando de Jesus. E aí veio este homem, né? Veio Jesus Cristo. Então o profeta ele não precisa mais, o profeta do Antigo Testamento, ele não precisa mais anunciar que Jesus veio, porque Jesus já veio. Como que é agora o profeta no Novo Testamento? Qual que é o papel do profeta do Novo Testamento? Ora, no Novo Testamento, o profeta é aquele que leva a palavra de Deus. E tudo que ele fala precisa estar embasado na Bíblia. Toda a palavra do profeta, tudo aquilo que ele profetiza, tudo aquilo que ele fala ao povo, tem que ter um embasamento na Bíblia. Ele não pode falar nada fora disso. Deus pode dar uma revelação a um profeta? Pode. A revelação que Deus vai dar ao profeta tem que estar aqui, ó, baseada na Bíblia. Não vai ser algo assim novo, diferente. Tudo vai fazer sentido, de tal modo que quando nós lemos, ouvimos uma profecia, se você for na Bíblia, ela vai ter base. Se ela for uma profecia de Deus mesmo, ela vai ter base aquilo ali que ele falou. Então, se o profeta chega e diz assim, a pessoa será curada, tem base na Bíblia da pessoa ser curada? Claro, evidente que tem base. Dessa maneira, nós observamos que o profeta agora não é aquele que vai anunciar que está vindo o Messias, mas é aquele que vai anunciar que o Messias veio e agora nós estamos pregando o reino de Deus. Agora já é o arrebatamento da igreja. Agora já é a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar e nos levar para os céus. Observe que há uma diferença nisso aí. E há uma diferença que não tem problema nenhum em nós dizermos. Nós não estamos diminuindo ninguém, né? Nós estamos dizendo que agora o papel do profeta é anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E que tenhamos muitos profetas mesmo, porque nós precisamos de profetas. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus para que através desta palavra aqui, ó, nos levante, nos exorte, nos console, nos edifique. Muitas vezes nós precisamos dessa palavra mesmo. Muitas vezes nós precisamos, né, como nós dizemos, de ser sacudidos. E esta palavra nos sacode, essa palavra nos levanta. Então que haja mesmo muitos profetas desta maneira, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Mateus 27:51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isto é, ele rasgou lá de cima para baixo.
Quem rasgou? O próprio Deus, mostrando que agora nós temos o livre acesso às coisas do Senhor. Antigamente, esse véu, né, lá no tabernáculo, ele era aquela que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos, o santíssimo, onde estava a arca da aliança. Onde estava a arca da aliança só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, era todo um ritual, ali ele levava os nossos pecados, os pecados do povo e os pecados dele também, e aí oferecia, havia toda uma cerimônia, mas por mais que houvessem sacrifícios, nenhum era suficiente. Era necessário de que aquele que fosse o sacrifício vivo, e somente um fez isso, somente Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o sacrifício que valeu para tudo. Então não precisa mais ter o sacrifício, não precisa mais ter esse véu da separação. Porque quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz, né, se você ler aqui Mateus capítulo 27, o versículo anterior é o versículo onde o Senhor Jesus Cristo de fato entrega seu Espírito. Após ele ter entregue seu Espírito, o véu do santuário se rasgou. E acontecem vários fenômenos, acontece um terremoto, cadeias, né, sepulcros são abertos, cadeias são quebradas, acontece um grande terremoto mesmo nesse momento. E de fato, isso é um marco na nossa vida. Agora nós temos livre acesso ao Senhor. Agora nós podemos nós mesmos conversar com o Senhor, perguntar ao Senhor Jesus Cristo. Será por que é tão difícil perguntar para Deus? Será por que é tão difícil esperar uma resposta do Senhor? Por que talvez seja mais cômodo, né, chegar para outra pessoa e perguntar? Mas o que o Senhor quer de nós é intimidade. O que o Senhor quer é que nós mesmos, de fato, passamos por esse processo aqui, onde tem esse véu aqui, que nós mesmos passemos por ele, nós mesmos nos acheguemos a ele. Temos o livre acesso, está disponível para nós. Basta nós querermos e basta nós buscarmos. Então tá aí o nosso terceiro tópico, que vai falar desse ministério profético, mostrando a diferença do profeta do Antigo Testamento com o profeta do Novo Testamento. Basicamente, no Antigo Testamento, então, os profetas vai falar da vinda do Messias, e como o povo está num caminhar, está num amadurecimento, Deus então usava os profetas como seu porta-voz para que falasse essa mensagem. No Novo Testamento, com a vinda do Messias, né, Jesus chegou, Jesus nasceu, Jesus chegou, Jesus morreu por nós, o véu do templo se rasgou, agora nós temos livre acesso ao Senhor. E aí, como os versículos que nós lemos no tópico 2, vai mostrar que o Espírito Santo, ele derrama sobre nós os dons de profetizar. E o apóstolo Paulo vai dizer, busque os dons e busque o dom de profetizar, para que você possa profetizar. Profetizar o quê? A palavra de Deus. Profetizar que o reino de Deus está aí, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Terminando aqui nossa revista, algumas perguntas aqui para nossa meditação. Eu gostaria que, se você desejar, né, respondesse aqui nos nossos comentários, aqui mesmo no YouTube. Quais profetas foram levantados por Deus para animar os judeus na reconstrução do templo? Então, são 2 profetas, né, desse período pós-exílico que foram levantados por Deus. Responda então para nós. Segunda pergunta. Cite um profeta do Antigo Testamento que operou milagres. São muitos profetas no Antigo Testamento. E Deus, de fato, operava muitas coisas, muitas maravilhas através dos seus homens e mulheres de Deus. Então, cite aí um profeta, algum profeta que te marcou, um profeta que fez algo especial, se você desejar, cite aí pra gente. Terceira, cite um acontecimento no Novo Testamento em que, através dos dons do Espírito Santo, aconteceram milagres. Com o derramamento do Espírito Santo,
começaram a acontecer algumas coisas maravilhosas. Pessoas foram usadas por Deus, discípulos foram usados por Deus. Então cite aí algum fenômeno, algo maravilhoso que aconteceu após o derramamento do Espírito Santo, mostrando que os dons estão aí para nós. Então busque os dons, busque todos os dons, busque o dom, por exemplo, de discernimento de espírito, que é um dom tão importante para nós em todo o tempo. E nos dias atuais, então, nem se fala. E por último, como é a atuação do profeta no Novo Testamento? Como é que o profeta tem que atuar no Novo Testamento? Qual que é o papel dele? Qual que é a importância dele? Ele é importante nos nossos dias? Ele é necessário nos nossos dias? Com certeza. Ele é muito importante, ele é muito necessário. Como que tem que ser a atuação do trabalho dele aqui nessa terra? Amém? Bom, terminamos então mais uma aula. Eu espero que tenha sido bastante objetiva em todos os pontos, para ficar bem claro o papel do profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a importância que eles tiveram para levantar o povo, para falar com a liderança, para falar com o povo. E após isso, as pessoas de fato começaram mesmo voltaram a trabalhar, depois de tanto tempo paradas, elas voltaram a trabalhar, mostrando que Deus levantou no Antigo Testamento e Deus levanta no Novo Testamento também, homens e mulheres para nos despertar. Então que a nossa aula tenha sido uma aula proveitosa, edificante, e que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar poderosamente, e nos vemos até a